Boa tarde, gente. Boa tarde. Aceitei, Adriana, aguardando você entrar. Boa tarde, Lígia. Seja bem-vinda. Olá! Olá, minha querida. Seja bem-vinda, né, à nossa live. Gente, eu sou Ronise, né? Sou Ronise Holanda, psicóloga, moro no interior da Paraíba, né? E eu estou aqui com a minha amiga psicóloga gaúcha, Tchê, né? A gente marcou para fazer essa live aqui, né? Falando sobre a questão do excesso do trabalho, né? Como ele é prejudicial à nossa vida. Trabalhar é bom, lógico, manter uma rotina de trabalho é saudável, né? Mas o excesso de trabalho, onde você esquece as demais coisas que são importantes na sua vida, faz mal, né? Nós temos a Juliana, a Lígia, né? É, Então, todas sejam bem-vindas aqui. E, Adriane, você se apresente aí, querida. ok. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, dessa amiga maravilhosa lá do Paraíba, né? Legal. Quero agradecer as pessoas, a Julie, minha chefa, a Nádia, a Lígia, minhas amigas, né? Sejam todas bem-vindas e as próximas que entrarão, né? Para nós compartilhar, né, essa questão do excesso, né, hoje todo o excesso e toda a falta, ó, a nossa amiga Janice também entrando aí, seja bem-vinda, de pensar, assim, que às vezes a gente acha que a gente dá conta, né, desse excesso, e quando a gente vê, a gente tá de novo num ritmo muito acelerado, né, e como a nossa mente está sempre dando aquele espaço, né? Ela nunca nos avisa, ó, chega aí, dá um tempo, né? É quando realmente o excesso passou do limite que começa a apresentar algum sintoma que a gente se dá conta, né? Então a gente precisa de muito autoconhecimento, né? Para nós não chegar a questões assim mais prejudiciais para a nossa saúde, né? Eu acho que é Com bem um certeza. ponto assim, interessante. Com certeza, né? Como eu venho trabalhando sobre ansiedade há um bom tempo, né? E meu interesse por esse tema, ansiedade, Adriane, é porque eu trabalhei no setor de serviço de saúde mental e eu vi a demanda muito grande dessas pessoas, né? Que sofriam de Uhum. ansiedade, né? E eu achei muito interessante um áudio que eu ouvi, né, falando que as pessoas estão confundindo tudo, né? Tudo é Uhum. uma questão de ansiedade, né? Se você rói as unhas, é ansiedade. Se você, qual foi outra coisa também que eu achei super interessante? Se você é uma pessoa agitada, né, ansiedade, mas tem outras formas, talvez você seja uma pessoa que tem uma atividade muito grande, seja hiperativa, né? Então, assim, é Uhum. muito legal a gente estar conversando aqui, né, sobre também essa questão da ansiedade que o excesso de trabalho provoca. Porque nós brasileiros temos a mania de deixar para fazer de tudo de última hora, né? A gente Uhum. passa o tempo todo e chega para resolver, aí você se estressa, você tem que correr contra o tempo para resolver as coisas, e a gente não tem o quê? Planejamento, que é essencial, né? Quando a gente exerce alguma atividade que requer muita da nossa atenção, é preciso que a gente planeje, né? Que a gente faça um Uhum. planejamento prévio, né? A respeito daquele nosso trabalho para não se sobrecarregar e ficar meio perdido. Uhum. É interessante, né, Ronise, que às vezes a gente está fazendo alguma atividade e em função de que vê a atividade do outro, ou que é legal, ou que, ai, achei aquilo interessante, a gente começa a agregar a cobrança interna. Ai, eu tinha que estar fazendo aquilo, olha o outro. Né? Mas e cadê o teu planejamento disso que você está falando?
né? Então, inclui no teu planejamento, né, esse pensamento, mas não te cobre imediatamente de que você precise executar isso naquele tempo. Então, o tempo de cada um também é muito interessante. Às vezes a gente acha que a gente deveria ter feito aquilo ontem, ou já deveria estar começado, né? Nosso curso é um exemplo disso, né? Tem muita gente em vários períodos dentro do seu tempo, e quando vê, a gente começa a começar com uma coisa, com outra, e não se dá conta que começa a ficar pesada a bagagem, né? E a palavra excesso já diz, né? Se nós procurar lá no dicionário, a palavra excesso vai dizer que passou da medida, né? Então, quando é que eu passo da medida? Com o meu marido, com os meus trabalhos, com os meus filhos, quando é que eu passo? Eu acho que esse é o ponto, assim, da gente poder ver isso acontecendo na nossa vida. E aí eu queria trazer uma experiência legal, assim, que uma das minhas filhas me convidou um dia, nessa quarentena, né, pra gente nos assistir um filme, né, O Senhor Estagiário. E foi muito interessante, porque aí a gente pôde ver as situações, assim, a nossa amiga, a minha colega Luciana também está chegando aí, a Gislaine, sejam bem-vindas, né? Estamos aqui discutindo a questão dos excessos, né? E aí, nesse filme, a gente pôde perceber várias questões. A questão do idoso, da sua, da seu estacionamento. Ah, agora eu estou aposentado, fico assim, não. Ele mostrou que ele queria inovar, que ele queria buscar se sentir importante. Então, isso é uma questão também para a gente trabalhar na terceira idade, né? Ou quando nós chegar lá, né, Ronise? Poder pensar o que eu vou me sentir útil, vou me sentir importante, não simplesmente viver a vida, né? Isso é um ponto importante. E a questão da empresária Anne, né, a chefe Jules, que ela traz muito essa questão de sempre tem que estar resolvendo as questões da empresa. E aí ela não consegue desenvolver o papel social principal, que é de ser mãe, de ser esposa. O que acontece? Aí entra a traição, entra o tempo importante que ela deveria dedicar para o marido, que não existe nem a comunicação, e quanto disso a gente vê hoje dentro da clínica, nas famílias, né? O excesso, né? Seja o excesso dos amigos e deixa a família de lado, seja o excesso do trabalho, seja o excesso de qualquer coisa, né? Essa falta de equilíbrio para conseguir dar conta disso, né? Eu penso assim que esse filme veio trazendo muita. Foi um filme de comédia, mas foi um filme que trouxe muita questão clara sobre a realidade dos excessos, assim. E outra coisa, outro ponto que você falou aí, super importante. Boa tarde, Conceição. Seja bem-vinda. Oi, Conceição. Então, assim, é a questão, Adriane, daquele senhor, né? Da terceira idade, que ele, né, tinha se aposentado e estava procurando emprego, né? Ele queria se sentir útil, se sentir produtivo. Eu acho que o trabalho, ele faz parte do ser humano, né? Nós temos essa necessidade de contribuir, de fazer alguma coisa para que a gente se sinta útil, né? E todas as demandas que ocorrem na terceira idade, né, as dificuldades que se tem, é a questão da improdutividade, né? Que causa também muitos problemas emocionais, né? Eu me lembro quando a minha mãe era viva, ela sempre olhasse para mim, minha mãe idosa, e ela dizia assim, quando eu era gente, ou seja, né, quando eu podia fazer as coisas, né, quando eu era dona de mim, quando eu mesmo podia fazer as coisas, né? Então, o quanto é importante a gente trabalhar a nossa mente e produzir, né? Independente em que estado de faixa etária nós estivermos, mas a gente tem que aprender as coisas, né? Nós temos que produzir, aprender cada vez mais alguma coisa, né? Porque aí você tá dando informações para que seu cérebro ele funcione, né, atentamente, né, que ele funcione bem, e aí evite vários problemas, né, vários problemas que são doenças que são oportunistas já na terceira idade.
Exatamente. E a questão do saber, né? Olha só a experiência da terceira idade, né? E o quanto que, além deles, eles já têm esse conhecimento, essa bagagem, mas o quanto que eles precisam voltar a aprender, né? Ficou claro nesse filme, assim, que ele, com o que ele aprendeu, ele podia contribuir, é claro, mas que ele não poderia estacionar, que ele precisaria ir buscar. E essa zona de conforto, eu falo por mim, né? Nessa quarentena, assim, me deu um chacoalhão, precisava em busca de algo novo, né? E a gente vê que o online, que o virtual, veio para ficar. Ele não veio para substituir um período da quarentena, né? Ele veio para ficar. Então, assim, o quanto que a gente ainda resiste a buscar esse novo, né? Quanto que, Uhum. quer dizer assim, precisou ficar necessário num patamar, assim, forte, onde que as pessoas começaram quase que até a adoecer, né? Para não dizer adoecer, porque em muitos casos a ansiedade literalmente está tomando esse espaço, né? E que a gente precisa ir buscando, mas também não precisa sair correndo, né? A gente tem esse tempo de poder ir trabalhando o nosso ritmo, mas não parar com isso, assim, né? A Uhum. Débora aí, Adriane, Débora Oi, chegando aí. Deise, seja bem-vinda, Deise. E outro ponto, Luciana, Adriane, Elisandra, muito bem. filme, né? Oi. Que eu também assisti esse filme, e ela se empenhou tanto no trabalho que ela esqueceu do básico, né? Da família, né? A relação com o marido dela, né? Eles inverteram os papéis porque ela assumiu todo o trabalho, né? Ele deixou de lado os sonhos deles, os planos. Aí houve a Uhum. questão da infidelidade, ou seja, não teve um equilíbrio, né, nas relações, e principalmente você levar o seu trabalho juntamente com a tua vida pessoal, né? Isso é muito importante. Sim, sabe, eu penso assim, Ronise, nessa questão dos vários papéis sociais que a gente desenvolve. Às vezes a gente não se dá conta, né? Porque no momento em que a gente tem um filho, a gente sabe que o leque começa a se abrir. É a reunião da escolinha, é o balé, são vários papéis sociais e turmas diferentes que a gente precisa interagir. E aí o trabalho também nos cobra, e daqui a pouco eu tenho meus pais lá para visitar, eu tenho, quer dizer, fazer um paralelo disso tudo para não deixar essa falta esse desequilíbrio acontecer. E também o papel do marido nessa questão da empresária, da Julie, nesse filme, né? Para quem chegou atrasado, a gente está trabalhando um pouco o excesso, e o filme, o Senhor Estagiário, que traz um pouco disso, né? O quanto que ela não deu espaço para esse marido, quer dizer, ela chegava em casa, ele dizia, eu precisava falar contigo sobre, ela cortava o assunto, quer dizer, e o espaço, né? Além da falta de comunicação, daqui a pouco, como é que eu chego em casa? Eu chego em casa pensando que não é só eu que estou cansada, que alguém está querendo dar uma atenção para mim, ou está querendo pedir como é que foi meu dia. Que espaço que eu abro aí para isso acontecer, né? Eu acho que é tanta coisinha, né, desses papéis sociais que a gente se envolve, né, e que a gente precisa analisar. Por isso que a comunicação entre o casal é importante. Dentro da clínica, assim, eu trabalho muito essa questão do casal, a gente percebe o excesso ou a falta, né? O desequilíbrio acontece entre essas duas coisas, né? Sim. A falta da atenção, a falta de eu me preocupar com o outro. Ah, mas daqui a pouco, ai, ela fala demais, por exemplo, os homens se queixam que as mulheres falam demais. Mas, e a essência da mulher? Daqui a pouco ele se separa dessa mulher, ele vai casar com outra mulher e ele vai ver que a outra mulher também fala, né? Então, tipo assim, conhecer como que uma mulher age, né? A gente estuda 5 anos a psicologia, né? Um médico estuda 7 anos, um professor estuda 5 anos, mas quando a gente se trata de conviver com um ser humano diferente da gente, né, em relação a sexo, em relação a pensamentos, que é uma complexidade, a gente esquece que a gente precisa buscar como funciona isso, né? E aí, quando eu não me dou conta disso, eu acabo pensando em mim e esse excesso vai acontecendo, por quê? Porque eu estou preocupada com as minhas amigas, com o meu bem-estar, com o meu, né? E eu deixo de lado quem? Quem eu digo que eu amo, né? Então, isso que você falou é bem interessante, desse controle, né?
né? É a Flávia está aí, oi Flávia. E como nesse Oi, período é difícil a comunicação, e como a comunicação falha, atrapalha, é verdade. verdade. Inclusive, né, eu vi alguém falando, não sei se foi na internet mesmo, que na China, né, houve muito índice de separação, né, de casais Uhum, durante esse período da quarentena, né, onde as pessoas estavam ali, né, confinadas sem poder sair e estando muito próximo com o outro e consigo mesmo, né? E esse encontro exatamente. consigo mesmo também faz você bater de frente com o outro, não é? Então, assim, Uhum, tem que ter esse equilíbrio em tudo que a gente vai fazer, né? A gente não pode deixar que só o trabalho domine, não é? E uhum. principalmente quando você trabalha em ambientes hostis, né? Vamos falar um pouco disso, Adriane, de ambientes hostis de trabalho que causam também um processo de ansiedade, que é a síndrome do burnout, né? Então, assim, também o trabalho ele tem que ser baseado num local saudável. Você lembra que quando Adriane, Oi, Adriane, oi, tá dando um corte aí. estava me ouvindo? Mas, Não, quando ele entra porque- na empresa, né? Então o bicho feio que fizeram da patroa, né? Então isso também pode causar um excesso, né? Um excesso de estresse no ambiente de trabalho, não é isso? uhum. A convivência, né? A convivência, essa questão, a própria questão do espaço, né? Que a gente pode abrir para o outro. Ó, minha colega Nayara aí, seja bem-vinda, Sinara. Amanda, essa conversa de vocês, já me vi em várias situações dessas, é isso aí. Conceição fala que ainda tem a comunicação corporal, né? Que a gente vivencia a todo instante. Sim, né? O nosso corpo fala, né? Como diz. Né? Uhum, A forma de como a gente movimenta o nosso corpo em relação ao outro já diz algum sentido, né? Então é comum que a gente converse com alguém e a posição do corpo da pessoa em relação a nós está dizendo se aquela pessoa ela está com empatia em relação à comunicação ou ela não está, né? Empaticamente uhum. naquela comunicação. Então, assim, a linguagem corporal é algo que é muito importante que a gente tenha esse reconhecimento, né, para entender melhor, né, como é que funciona essas relações, Uhum. né? A A Flávia Flávia diz está que, falando, é isso. fala aí o que a Como a Flávia pessoa é diz. capaz de contaminar todo o ambiente, né? É exatamente isso. Né? Quando o eu da pessoa, né, o superego é grande, realmente é complicado, né? Porque chama atenção e acaba tirando esse espaço. Legal, o pessoal que está participando aí, bota coraçãozinho se está gostando, participa, muito legal, gente. Sim, convida alguém, convida os amigos, é só clicar aí no aviãozinho, tem um aviãozinho aí que você Isso, convida as compartilhar, pessoas para isso aí. participarem. Ajuda aí para que essa live seja vista por mais pessoas. E aperte um coração. Aí, Adorei o que o Ronise o disse. Ronildo, Essa a quarentena, gente. olha aqui, que a Débora falou. Adorei o que Ronise disse. Nessa quarentena estamos tendo a oportunidade de conhecer mais o outro e a si mesmo. Exatamente. Nós estamos tendo esse tempo demais, tempo de sobra para a gente entrar em contato com as nossas emoções, que de repente as nossas emoções elas se batem de frente com o outro e aí surgem os conflitos, né? E se não existir Exatamente. esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio nas relações, então a coisa fica mais difícil de se contornar, diz Adriana. Interessante, né? Porque as pessoas dizem, ah, eu não posso te abraçar, né? Mas a gente está tendo tantas outras formas de abraçar as pessoas, né? Dando essa atenção, esse carinho, uma ajuda nesse período, quanta ajuda, a disponibilidade que as pessoas têm, né? Interessante. E uma coisa, Ronise, que eu estava pensando, assim, que o excesso, ele tem as três áreas básicas, assim, que ele atinge. No físico, por exemplo, né? A nossa saúde, que a gente percebe nas dores, né?
Eu sempre digo, hoje mesmo estava conversando com meu esposo, comentando com ele que a gente se preocupa, a grande maioria do pessoal se preocupa com as dores do corpo. Mas antes elas serem dores do corpo, ela foi a dor da alma. O excesso da nossa mente, que não foi possível carregar, né, sintomatiza, né? Então, tipo assim, a questão agora do mundo tá, nós precisamos fazer esse conceito girar de uma maneira mais real. O que é o real? Eu cuidar da nossa mente. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma terapia, eu não tenho dinheiro para fazer. Mas a gente tem tantas outras prioridades que dá e está adoecendo e não está se dando conta que precisaria cuidar primeiro do meu controle emocional, né? A gente essa semana trabalhou bem legal com um monte de mulheres a respeito da ansiedade, do controle sobre tudo isso, né? A importância disso, mas o que a gente tem na cabeça? A gente dá prioridade para outras coisas. Ah, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que... Não, peraí, primeiro eu. Primeiro eu vou me dar esse tempo para depois eu seguir fazer isso. Então, a questão física, né, que eu digo assim, que essas das dores, as emocionais, que daí ela já se transforma em ansiedade, estresse, quando já não está num período crítico que se torna uma depressão, né? E aí, junto com isso, no meio de tudo isso, que é a intenção de trabalhar com o filme, é o problema nos relacionamentos, né? Por eu ser excesso de trabalho, eu não dou atenção para o meu filho, né? Aí daqui a pouco meu filho tem um problema em casa, ele já está levando para a escola, né? Então eu crio um outro problema lá na escola. Eu tenho um problema que eu não dou lá atenção para o meu marido, ou ele não dá atenção para mim. Então, fica um de cada lado. Não, peraí, eu vou buscar uma ajuda, eu vou buscar uma terapia de casais, eu vou buscar alguém que fale aquilo que eu estou falando e não estou conseguindo ser compreendida, né? Então, esse é um investimento, não porque somos psicólogas, né? Mas é um olhar diferente que nós precisamos abrir mais para as pessoas, para elas se preocuparem em organizar, né? A Lígia está falando, a organização é a palavra essencial. Organizar minha vida, né? No momento que eu organizo, que eu tento fazer ser criativa com uma estratégia diferente, eu vou evitar que aquele divórcio aconteça, eu vou evitar, né? Ao menos tentar, né? Desculpa, Ronise, estava falando o que você queria falar? Falhou um pouquinho, que deu uma parada. Tá. Um bloco Estava falando da organização. Mas voltou. Estava falando da importância da organização, né? Para que isso não se torne os 3 pontos, né? Que o excesso pode causar. É a saúde física, a saúde emocional e a saúde dos relacionamentos, né? Que é aquela questão do papel social que a gente fala, tá em todos os relacionamentos, né? Se eu não tô legal comigo mesmo, eu não vou falar no tom que eu precisaria falar, eu não vou falar as palavras que eu poderia falar. É claro que no meio disso tem pessoas que interpretam o que não é para interpretar, mas isso já é uma questão do outro, né? E a gente precisa trabalhar aquilo que é possível trabalhar, né? Então tem muitas questões às vezes que as pessoas trazem. Tá me ouvindo, Vanessa? Tô sim, tô ouvindo. Tá. Vocês estão ouvindo, gente? Diz aí se vocês estão nos ouvindo. A Natália está entrando aí. Oi, Natália, seja bem-vinda. Isso aí, é interessante que vocês coloquem um joinha para nós aí, se estão conseguindo entender ou você está cortando, né, Ronise? Podem falar, perguntar se vocês estão achando um assunto interessante e contribuir também aqui com a nossa live, porque o importante aqui é essa parceria, né? É essa contribuição aqui de conhecimentos, né? E nada, estão ouvindo. Ah, ótimo. E legal, nada melhor. Legal. Muitos clientes dizem que se soubesse que a terapia era assim, já teria vindo. É verdade, Conceição, quando se dispõe a fazer a terapia, né? Mas ainda há uma resistência muito grande das pessoas ainda, né? Para procurar o atendimento psicológico. Principalmente nesse momento em que a gente está vivenciando agora, né? Onde toda a demanda ela está online, né? Tudo praticamente está funcionando de forma online. O mundo online não para, né? Então, o mais interessante é focar em quê? É você ter a sua prioridade, né? Você ter prioridade, assim como você sente uma dor de dente, o que é que você faz? Você procura um dentista, né?
Você tem uma dor na barriga, você procura um médico. Então, se você tem um problema emocional, um problema de ansiedade, ou outras coisas referentes que não estão te fazendo bem, você procura, né, um psicólogo ou um psiquiatra, não sei. Mas veja bem, gente, psicologia, ela está além dessa questão de patologia, de doença, de mal-estar. Psicologia, ela atua de forma preventiva, então seria interessante que as pessoas compreendessem que ao procurar um psicólogo, você não está procurando tratar somente uma doença, mas prevenir uma doença. Qualidade de vida, né, Ronise? Qualidade de vida, né? Exatamente, uma qualidade de vida, né? Psicólogo não tem uma bolinha de cristal, não tem uma varinha mágica, né? Mas a gente auxilia a você encontrar as suas próprias respostas, as suas próprias ressignificações, né? Então, assim, é uma questão de prioridade, né? É você deixar de lado um pouquinho de comprar o celular de última geração, um iPhone, ou alguma outra coisa, e dá prioridade à tua saúde mental. Porque se tu adoece, né, se tua mente não tá legal, se você não tá legal, então o iPhone não vai valer nada, nada do que você conquistou vai valer alguma coisa. Então, o importante, a prioridade é você cuidar da sua saúde mental, né? Isso é que importa. E às vezes, o que acontece quando a gente busca a ajuda de por exemplo, assim, de um livro, né? O livro, ele ajuda muito, ele é esclarecedor, mas como é que eu vou mexer naquela situação que eu não estou conseguindo lidar, né? Seja lá uma resistência, seja lá uma situação difícil da minha vida, né? Eu preciso falar dela, né? O terapêutico é falar, né? É poder exercitar trazer do inconsciente para o consciente isso, né? Falando de uma forma mais psicanalítica, né? Poder fazer, a Débora está dizendo que a terapia é a vacina da alma, né? É verdade, é a vacina da alma. Exatamente, né? Poder pensar assim, a diferença que faz, quantas vezes a gente se encontra com um paciente que diz assim, você mudou minha vida, né? Por quê? Porque ele se permitiu falar daquilo que era excesso dele. Ele se permitiu, ele viu, se foi uma crise que levou até o consultório, se foi uma situação de divórcio, não interessa, quer dizer, divórcio eu não digo, mas uma situação de crise no casamento, né? E a outra coisa que eu queria trazer um pouquinho dentro da sexologia, Ronise, é essa questão assim, quanto não se fala, do quanto não se fala que é tabu, né? Para a gente poder lidar melhor com aquilo que vem atrapalhando, né? Porque a gente sabe que a fase logo de casar, filhos é outra, né? Depois de uma certa idade é outra. Então, vai começando a acontecer os excessos aí também, né? E aí, como é que fica a vida sexual? Né? Às vezes ela fica lá de lado, às vezes ela fica abandonada, ou daqui a pouco aparece lá uma disfunção erétil no homem, falta de desejo, né? Muitas mulheres não sentem orgasmo, por exemplo, são tudo questões que estão muito relacionadas a uma emocional, né? Quantos casais? Oi, quem tá me ouvindo? Estão ouvindo aí, pessoal? De conexão aí, o Adriano. Porque de É? vez em quando ele fica só rodando aqui, falhando, parando o vídeo. Oi. Onde é que eu parei? Onde é que eu parei? Agora não, agora eu estou lhe ouvindo. Tá. Estava falando da questão sexual que aparece como excesso ou falta na relação, né? E quantas das mulheres, principalmente, que vivem ou não a falta do desejo e a falta do orgasmo, que o que significa isso dentro do excesso, né? O excesso de prioridades que o casal dá, o excesso de situações, direcionamento e prioridades que acabam se tornando dificuldades no enfrentamento. E é isso, se aquele casal não tem aquela comunicação, né? O excesso vira um vício também, né?
assim como eu vicio o sexo, eu vicio deixar de lado, eu vicio me acomodar, né? Eu procuro não me preocupar mais com o outro. Tá me ouvindo, Renise? Tô sim, tô ouvindo sim. Não Muito tô me ouvindo. interessante isso que você falou. É tipo, eu não tô mais me preocupando com o outro. Ah, eu não tô bem, eu tô com falta de desejo, mas pra mim tá bom. Mas o outro, como é que tá? Né? Daqui a pouco o outro tá interessado, tá dando dicas, tá dando um caminho, e eu não tô querendo ver isso, né? Então, tipo É assim, verdade. como é que é essa vida conjugal também, né? Olha, a Janice está falando, em nossos afazeres e demandas são tantas que a impressão é que os dias estão abreviados. É, muito disso, né, que acontece nos nossos dias. E aí então, a questão da prioridade. O que que pode ser priorizado aí para que não vire, esse abreviado não vire um vício, né? Bom, hoje pode ser que o dia ficou abreviado porque tinha muita coisa. Mas amanhã, de que forma que eu estrategicamente posso fazer com que isso não fique abreviado, né? Então tem tantas Sim. coisas assim que seria interessante assim, até interessante a gente poder ter um grupo para, se for ler um livro sobre educação, por exemplo, a gente poder abrir para poder ver o que que cada um conseguiu construir disso, né? Para uma dica, uma situação de vivencial diferente do outro, que vai trazendo Aham. a abertura da minha mente para mim ver o que que é. Porque daqui a pouco o meu excesso tá faltando eu ir em busca disso, né? E essa Uhum, busca, com certeza. às vezes eu tô tão acomodada que eu não tô indo em busca disso, né? E aí sim, esses dias vão ficar abreviados e vão ficar complicados, né, para a vida da gente. O que Janice falou na questão da abreviação dos dias é justamente o quê? O excesso de demandas e atividades, né? E por excesso de demandas e atividades é que você tem que planejar e organizar o seu tempo, né? Para que o seu dia não pareça abreviado e você possa viver cada hora do seu dia que você planejou como único, né? Como um momento prazeroso com sua família, com o seu trabalho. Muitas vezes, por estar muita tarefa, muita coisa para fazer, o trabalho fica enfadonho, o trabalho fica. Você só quer, não vê a hora de se livrar logo daquilo, você começa a se queixar, você começa a ficar mal. Então, o importante para não haver essa abreviação é justamente isso, é você não ter essa demanda grande, né? É você dar prioridade àquilo que é necessário, né? É você Uhum, ser realista, né? É você uhum, evitar os excessos e procurar o essencial, né? uhum, Isso faz com que os nossos dias não sejam tão abreviados. A gente não tem essa sensação de que está faltando alguma coisa, uhum, né? E o dia passou e você não fez nada daquilo que você queria fazer. uhum. Olá, Joselito, seja bem-vindo. Carla, Fernanda. Oi, Fernanda. Legal. Eu- Disso que você estava falando, Ronise, prioridades, parece fácil, né? Essa semana nós estávamos conversando no nosso grupo que a ideia era colocar no papel as prioridades e se eu tiver tempo, né? Se eu tiver tempo, eu vou fazer isso. Então, tipo assim, alencar as prioridades e colocar se. Porque a mente da gente é tão, ela nos cobra. Ai, eu não fiz tudo aquilo que eu coloquei para mim, né? Mas na verdade, o que que eu coloquei? Ó, a Cris tá entrando, Fernanda, sejam Oi, bem-vindas. Luciana, do Kathleen. Dinheiro com Psicologia. Oi, Lu, seja bem-vinda. Kelly Silva. Sejam bem-vindas, garotas. Que coisa boa, gente. O tema da nossa live é justamente o quê? O excesso de trabalho, né? O que causa o excesso de trabalho. E a Adriana estava fazendo aqui uma analogia em relação àquele filme. Como é o nome do filme, Adriana? Que eu O senhor estagiário. o senhor estagiário, né? E a gente aqui está fazendo essa analogia em relação
a questão desse excesso do trabalho, né? Do que a gente tem que dar importância, né? Hoje na nossa vida. O que tem que ser prioridade, né? Eu acho que não basta só o sim, né? Mas, assim, é você fazer aquilo que você pode fazer naquele seu momento, né? Naquele Uhum. seu tempo, sem querer estar ultrapassando o seu limite, sem querer seguir na frente para você poder acompanhar quem já está na sua frente, né? A vida Uhum. não é uma coisa que você tem que estar na frente de Cortou um tudo. Tem que ter o seu pouco, tempo, Denise. né? Cada um tem o seu tempo. Oi? Uhum, uhum. Oi, vou dar uma Voltou? cortadinha. Voltou, voltou. Ah, voltou? Interessante isso, Ranisa, que você traz da questão tá na frente, né, fazendo e se sentir agoniado por isso, ou se sentir atrasado por isso, né? É tão legal quando a gente consegue fazer ou que não conseguiu fazer, poder dizer, não, isso aqui hoje fugiu do meu limite e tal coisa, que eu tive que fazer outra, ficou para amanhã e tá tudo bem, né? Tá tudo Essa- bem, e tá tudo Tá bem, tudo exatamente. bem. E porque você dá uma sensação de impotência, dá uma sensação de que você está ficando para trás, né? Em tudo que a gente vai Uhum. fazer, né? Em tudo que a gente vai fazer. Não, mas a gente tem que ver o meu tempo. O meu tempo, Adriana, é diferente do seu, né? Então, Uhum, assim, cada uhum. um tem a sua forma de entender, né? Uma Pamela entrou aí. Oi, querida. Seja bem-vinda. Tem teu sobrenome. É irmã? É pedacinho de mim, é pedacinho de mim. Oi, Pamela. Prazer. É legal, né, Roriz? Essa coisa de poder pensar o tudo bem, né? A minha filha justamente fala isso, né? Ela foi autora da indicação do filme, né? Que eu amei a ter assistido, me diverti, e ela às vezes ainda diz assim que eu olhava sempre para o lado da psicologia. Mas a gente não, a gente tem esse olhar clínico, né, sobre as situações, né? Com Mas certeza. decore disso, né? Então acaba vendo. Mas interessante essa coisa do tudo bem, porque eu acho que nós vivemos numa era, né, onde que fomos muito cobrados, né? Então agora daqui a pouco eu coloco coisas para me fazer e eu não consigo fazer, eu vou dormir agoniada, eu vou dormir me cobrando, magoada, porque eu não fiz isso, não. O que eu fiz, o que eu pude fazer foi isso e tá tudo bem, né? Que gostoso poder ouvir isso, né? Uhum, E tá tudo bem. É você olhar para você e reconhecer o seu limite, né? As suas uhum. limitações, né? Isso é muito importante, porque aí evita o quê? Essa sensação de impotência, né? De instabilidade emocional. E aí, gente, tá tudo bem se você não conseguir, né? Você tenta de novo, né? Isso. Aí Mas é difícil, é é difícil, difícil. mas é real, né? É, É é real. justamente porque isso está bloqueado em nós, né? Por isso que é importante a psicologia, a terapia trabalhar isso, porque por que que eu tô tão chateado hoje? Por que que eu tô me cobrando de novo? Por que que eu tô cobrando o outro? É porque algo muito forte está em mim ainda que eu preciso reelaborar, ressignificar. Ai, mas Adriane, como é que eu vou fazer isso? Infelizmente, eu tenho que me dedicar, eu tenho que investir. Se eu tô com um carrinho lá do ano 2020, 2015 e eu quero um carrinho melhor, eu vou me preocupar, eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar para investir nisso. Agora, e em mim? Em mim, que eu preciso estar melhor. Como é que eu vou fazer isso? Ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar a terapia. Será? Será que não tem? Será que não tem uma forma de se investir um pouco mais? Né? Porque no momento que eu começo a ver, né, quando a gente percebe assim, alguns pacientes que dizem assim, ai, Adriane, me disseram que eu tô tão diferente, mas eu tô me sentindo tão feliz. Isso, porque a pessoa. Oi, oi. Oi, Ronise. Tá me ouvindo? Tá cortando? Estão ouvindo, meninas?
Tá ouvindo? Oi, tá cortando um pouco, né? Uhum. Agora eu tô sim, tô sim. A Agora Lígia tá agora falando tá, muito legal. legal essas dicas, né? Então, Uhum, uma coisa muito importante quando você estava falando, né, nessas questões, é assim, de dar prioridades, né, ao que a gente vai fazer, que é difícil, tal. Mas nem todo dia tudo vai estar muito bem, nem todo dia tudo uhum, vai estar muito legal, entendeu? E isso é normal, né? A gente não pode ver que porque as coisas que tem que andar bem, você tem que estar sempre bem. Não. Vai ter dia que a gente vai falhar, vai ter dia que nada vai uhum, dar certo, né? E tá tudo bem se não der, né? E o que é que torna difícil, Adriane? Para mim, no meu ver, o que é que torna as coisas difíceis? É a minha forma de enxergar a minha realidade, sabe? Isso torna as coisas difíceis. Se eu olhar, procurar de olhar de uma outra forma, né? Eu vou tentar fazer de tudo para que a coisa aconteça, né? uhum, Mas para isso você tem que olhar de forma diferente. E o grande mal que as pessoas adoecem justamente é pela forma de como ela enxerga a realidade, entendeu? Boa tarde, uhum, Alessandra. Seja bem-vinda, querida, né? Então, assim, nem todo dia a gente vai estar numa boa, numa nice, entendeu? Nem todo dia vai ser uhum, assim, né? uhum, E a uhum, gente tem que entender, né? Principalmente nós, profissionais de psicologia, nós não temos que estar tudo bem toda hora, todo tempo. Vai ter dia que a gente não vai estar legal, e daí? Tá tudo bem se a gente não estiver legal, né? sim, uhum. E a questão, Ronise, falar um pouco sobre a questão da frustração, né? Quando eu estou em excesso, às vezes eu estou me cobrando tanto que eu espero do outro, né? Eu espero que o outro deveria ter falado isso para mim, deveria ter feito isso. Quer dizer, o nosso imaginário fica criando situações, interpretando coisas que faz com que eu me frustre com isso, né? Então, pô, eu não sei o que está na cabeça do outro, como é que eu vou imaginar que ele tem que reagir assim sobre essa forma? Né? Ele tem os sentimentos dele, né? O que que tem isso a ver, o que que a frustração tem a ver com excesso, né? Se eu estou frustrado, eu não vou saber administrar, aliás, se eu estou com excesso, eu não vou saber administrar esse espaço do outro, né? E eu vou acabar esperando e criando situações aí de sofrimento, né? Esperando demais pelo outro e procrastinando, né? Porque você espera tanto no outro que termina você não fazendo o que você tem que fazer por você, né? Isso Uhum, é outro fato importante, né? Então, uhum, a gente tem mania mesmo de eu não consegui isso, mas porque fulano não me entregou a tempo, ou porque fulano não fez isso, ou porque você devia ter me avisado, eu me esqueci. A gente está sempre tentando colocar a culpa do outro, né? A culpa dos nossos uhum. amigos, a culpa dos nossos pais, a culpa do sistema Isso. econômico, a culpa Uhum, é do governo, é do coronavírus, entendeu? Mas uhum, é assim, entendeu? A gente tem essa tendência a estar colocando a culpa, né? Enquanto que isso eximindo da nossa responsabilidade, né? Porque uhum, o nosso caminho, o que depende de mim, né? Ele tem que ser feito, não está na mão do outro, né? Eu que tenho que me balançar e ir atrás daquilo que eu quero conseguir, né? Porque nós somos uhum. capazes de aprender, nós Exatamente. podemos aprender e realizar. Precisamos sair dessa zona de conforto, de achar que não consigo, que eu não, né? Eu preciso ir em busca disso, né? E Ronisa também estava pensando na questão dos excessos e vício, né? Como o excesso vira um vício na nossa vida, né? Eu vou trabalhando demais, eu vou deixando de lado tal coisa demais e eu não me dou conta, né? E eu continuo fazendo, repetindo isso, né? A gente sente isso, assim, às vezes nas diferentes pensamentos dos casais, que a resistência de achar que aquilo não é vício, né? Não é vício o que eu tô fazendo. Ficar até
9, 10 horas no trabalho, qualquer outra coisa que aconteça não é vício. Todo dia eu chego atrasado, todo dia eu não colaboro com isso. Então, tipo assim, o excesso não é só, aliás, o vício não é só bebida, só cigarro, né? Não é por exemplo, o celular, né? Com essa questão hoje do mundo virtual, acaba, né? Ali também deve existir essa prioridade, né? Bom, que dia que nós vamos dedicar, que horário que nós vamos ter direito a estar no celular, né? Eu tô trazendo um pouco a coisa do casal, porque eu acho que é um pouco da minha vivência, assim, na clínica também, né? Que os excessos acontecem muito dentro disso e vira vício, né? E quando a pessoa que vai querer ajudar a outra, ou lembrar, olha, você tá me deixando de lado, você vai falar, o que que acontece? Nem sempre a outra pessoa entende isso como uma forma de ajuda, né? Ela não vê isso como um problema, né? Ela não tá vendo. O Fernando tá falando que diz que não escuta vocês. Gente, Caiu, vocês estão ouvindo? Estão nos ouvindo? dá um joinha aí para quem tá Não, ouvindo. eu acho que não caiu não, porque senão eu não consegui mandar essa mensagem para a gente. Pois é. Deve ter dado uma parada lá, como deu aqui, e ela viu Uhum. agora, É. né? Agora Agora tá tá normal? normal. Ah, ótimo, ótimo. Uhum. Gente, Então, isso é a internet, né? Então, desculpe aí as coisas, né? Qualquer coisa aí. aí tá dando certo. Estão ouvindo, estão ouvindo. Ô, Nise, como é que você vê essa coisa do vício dentro do excesso? Não sei. Me pareceu assim O vício, bastante. o vício é excesso, né? É excesso Uhum. de tudo, né? É quando você fuma compulsivamente, é quando você come compulsivamente, é quando você cria um padrão de hábito que é tudo de uma forma muito, muito Automática. excessiva, muito Uhum. automática, né? Muito, Uhum. muito excessiva, entendeu? Então, aí isso tudo em excesso, né, que vira um hábito, né? É vício, mas também existe um hábito saudável, né? Existem hábitos saudáveis também e que devem ser utilizados em excesso, né? Os hábitos Uhum. saudáveis, sim, Uhum. deve ser utilizado em excesso, né? É muito legal. Você praticar uma atividade física, também não exageradamente, não é para passar 2 horas numa academia, mas uma caminhada de 30 minutos já faz efeito no teu organismo, entendeu? Já mexe com todo o teu sistema, né? Uma meditação, yoga, várias atividades que você pode estar fazendo e que vai fazer uma grande diferença, né? E isso é um hábito bom, né? Então, Uhum. a gente tem que deixar esses hábitos que são prejudiciais possível, desde que ela queira, né? E hoje tem formas de se tratar contra esse vício, né? Uhum. Uhum. Então, assim, tudo é uma questão de você olhar aquilo que lhe faz bem e também ver aquilo e ter consciência daquilo que te faz mal, né? Então, Uhum. uma pessoa falou aí que hoje estava difícil, muita questão a falta do amor próprio, Adriano. Uhum. Hoje as pessoas estão esquecendo, né? Estão esquecendo da palavra de amor próprio, de autocuidado. Quando você se ama, quando você tem esse autocuidado, você procura fazer coisas que lhe fazem bem, não é verdade? Uhum. Com certeza. Né? Gostar do que faz, amar o que faz toda a diferença, né? A persistência nisso, sabe? Trazendo de volta para o filme, Ronice. O senhor Ben, né? O senhorzinho o senhor de idade que foi contratado, que ele teve que abandonar os conhecimentos deles para entrar no mundo novo. O quanto que ele teve que ser persistente aí? Além de sair da zona de conforto dele, né? Buscar da empatia, se colocar no lugar daquele outro, né? Da mesma forma, os outros com ele, né? Reviveu a sexualidade dele, né? Interessante, né? Era uma idade Mas que ele agora você podia estar. falando isso.
Me lembrou uma parte do filme onde ele fazia uma página, não sei se era no Instagram ou Facebook, que ela ensinando a ele a fazer uma Isso, página no no Face, Facebook, interessante, no né? Facebook. Foi É super legal. interessante. Olha só, Então, a ela... gente está sempre aprendendo coisas novas, né? Eu me Uhum. lembro quando surgiu o computador, né? Que no meu trabalho, gente, eu tinha medo de chegar perto, eu tinha medo de ligar, com medo de quebrar, porque eu não sabia usar aquele computador grandão, tem aquelas caixas bem grandonas, quando foram os Uhum. primeiros que apareceram. E aí, eu comprei um computador e foi onde eu comecei a mexer e a perder o medo do computador, né? Então eu comecei Unida. a aprender sozinha, porque realmente eu tinha medo de quebrar, de não saber, não sabia ligar, não sabia ligar, sabe? Isso causava. Então, tudo é uma questão de aprendizado, né? Nós temos que Uhum. aprender, Se né? permitir, E se a gente só permitir, né? aprende, né? Se aprende se permitindo, né? A gente Uhum. só Uhum. aprende a indo lá e fazer, né? Então, o que foi que eu fiz, assim, antes de comprar o meu computador para poder aprender a mexer nele? Tinha uma lan house, na época das lan houses, não sei se aí no Uhum. sul existia, tinha lan house, né? Umas casas Sim. de internet com Uhum. computador. Então, eu ia toda noite para lá mexer no computador para vir usar, né? E Olha depois, só. quando eu comecei a mexer bem direitinho nele, né? Eu só tenho que perder esse medo, eu tenho que perder, eu preciso aprender. E aí foi quando eu comprei o meu computador e aí eu comecei a mexer, conheci o Word, conheci. Hoje eu faço, não domino tudo, né? Mas eu faço o básico dentro do computador, pelo menos PowerPoint, Word, né? Então, assim, utilizo, sei mexer na internet, mas olhando para trás, assim, meu Deus do céu, né? Eu Quanto tinha medo, aprendizado. por incrível que pareça, eu tinha medo de utilizar, né? Então, Todo assim, mundo tem a esse, gente está esse sempre se medo. reinventando. Esse medo ronda todo mundo, né? A gente tem que cuidar porque ele não pode ser mais forte do que a nossa iniciativa, do que a nossa persistência, né? Esses dias nós andando de bicicleta com uma amiga, ela estava comentando sobre a coragem, né? Poxa, tal coisa, né? Então, tipo assim, é isso aí, nós vamos ter que ir enfrentando, mas a gente precisa dessa coragem. O feito é melhor que o perfeito, não é? Exatamente. O importante é fazer, né? E quando você faz, você não procrastina, né? Você vai em frente, né? Não precisa esperar para fazer quando tiver tudo muito bonitinho, muito perfeitinho. Não, tem que Isso, fazer, né? A gente exatamente. tem que ir de frente com os nossos próprios limites também, né? A gente tem que buscar aprender também. E nós Uhum. somos capazes de aprender, né? Ronise, Todos nós. o nosso papo tá bom, mas tu percebeu que vai cair daqui a pouquinho? Ah, não, não percebi. Então, gente, vocês gostaram da nossa conversa? Pessoal, já antes para a gente encerrar aqui, o Instagram vai já derrubar. Temos É, 14 pessoas aqui com a gente, que legal. Vocês gostaram, legal. gente? Dá um joinha aí para a gente saber. Muito bom. Olha, foi um prazer, Ronise, bater esse papo contigo. Foi Ah, um eu prazer. amei, Adri. Todas as E pessoas eu que estão sempre aí. Oi? tenho 13 pessoas estão aqui com a gente. Aí, Uhum. Karen, Débora. Débora, Vamos aí, gostaram? Precisam repetir. Bacana, Sinara, Sinara. Nós vamos amei. repetir. Amei, ótimo. Vamos, Nádia. gente, e aí, Nádia. Ô, Ronise, antes que caia, eu quero te dizer Ei, assim que foi um prazer vocês falar contigo, né? Sempre é uma grande alegria. E as minhas amigas aí presentes também. Desejar um ótimo final de semana, que a gente se encontra por aí, dividindo sempre, tendo persistência sempre, né? E não deixando esse excesso tomar conta na nossa vida. com certeza. Vamos eliminar os excessos, né? Eliminar os excessos e fazer aquilo que é essencial, né? Vamos procurar ser um pouco minimalista, usar aquilo que é essencial na vida da gente e deixar os excessos de lado, né? Isso é fundamental. Então, gente, Beijo, foi um beijo, prazer. pessoal. Adri, ó, foi um prazer. Ó.
falar com você, sabe? Tá aqui, a gente vai marcar outro, viu? Vai sim. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.